Então já pega o seu material, já fica preparado para a gente iniciar a nossa aula pela nossa explicação do conteúdo. Não temos correção porque na aula passada vocês ainda estavam realizando aí avaliações e nós não tivemos atividade para vocês realizarem aí depois do vídeo, tá bom? Então vamos lá para a nossa explicação, pega o seu livro integrado, já fica aí num lugar silencioso, confortável para a gente iniciar a nossa aula. Vamos lá? Muito bem, gente, na aula de hoje nós vamos observar os sites de divulgação científica com o intuito de trabalhar os sites de divulgação científica como suporte para os gêneros no campo de estudo e pesquisa. Hoje em dia, esses sites de divulgação científica que apresentam textos, relacionados aos estudos científicos, à pesquisa, eles estão sendo muito utilizados, principalmente devido aí à nossa situação, a situação que nós estamos vivendo por causa da Covid-19. E nós estamos observando nos jornais, nas matérias, nas redes sociais, muitos estudos sendo apresentados. As consequências da Covid-19, os números apresentados, se as vacinas apresentam eficácia, os estudos que estão sendo relacionados aí também à questão das consequências de fechar os comércios, de abrir os comércios. Então, todos esses estudos relacionados aí à ciência, à saúde e a todo esse movimento que é realizado através das pesquisas são postados, são colocados nos sites de divulgação científica. Então, os sites de divulgação científica são suporte para pesquisas científicas. Eles são criados por alguma instituição de pesquisa, revista científica, etc. Veja o exemplo a seguir. Aqui nós podemos observar um exemplo de uma página de um site de divulgação científica. Aqui está como se fosse a tela do computador. Espécie de levedura usada na indústria de alimento causa doenças em humanos. E aí aqui está um texto relacionado a esse assunto. Como a gente viu, é um texto de divulgação científica, então tem termos científicos que não é comum a gente utilizar e palavras também aí de outros idiomas que a gente não conhece, não tem o hábito de falar. Mas vamos aí acompanhando a leitura. Em um estudo publicado esta semana no PLOS Plantagens, liderado pelo pesquisador Alexandre Douglas da Universidade College Dublin, na Irlanda, mostrou que uma levedura bastante comum e antes considerada não patogênica é, na verdade, da mesma espécie E aqui no site eles apresentam as células da levedura, bem aqui estão as células dessa levedura, vistas aí através de um microscópio. E aqui a gente pode ver esse gráfico com as várias espécies desse mesmo fungo. E aí apresenta vários nomes, Só os cientistas mesmo que vão conhecer, Saber bem pronunciar esses nomes. E aqui está a posição filogenética desse fungos, que eu nem vou me atrever a pronunciar novamente aí esse nome. E aí, a gente pode observar aqui a definição desse gênero textual. O site de divulgação científica é uma plataforma online que compartilha texto que expõe os conhecimentos às pessoas sobre assuntos relevantes. Esses conhecimentos são baseados em pesquisas que contêm dados para comprovar que o que foi dito é verdade. Essas pesquisas são feitas por alguém que cita outras fontes de pesquisas em vários formatos, tabelas, gráficos, textos escritos, áudios, vídeos e etc. Aí o que eu fiz, gente? Eu fui pesquisar para ir lá nesse site. E aqui a gente pode observar a própria pesquisa aí no site. Está aqui no site super atualizado. Eu encontrei, observem aqui a pesquisa, realizada. Aqui estão as espécies que também está apresentada aí a posição filogenética, apresentada também no livro de vocês. Aqui está a imagem aí em microscópio. Cadê a imagem? Aqui está a imagem em microscópio. Aqui já apresenta até outra, imagem acima, as culturas aí desse tipo de fungos.
E aí a gente pode ver a variação, né, dos tipos de fungo. Lá na tabela a gente vê vários nomes, aqui a gente pode observar vários tipos, né, de cores aí diferentes apresentadas, né? E aqui está o site mostrando, essa é a imagem apresentada no nosso livro, as células da levedura Candida krusei vistas no microscópio eletrônico. E a gente pode observar todo esse estudo. Observem todo o estudo que está apresentado aí no nosso livro. A gente vai aqui também no site, através do uso aí da internet. Vocês podem utilizar também para observar essas pesquisas e apresentar até outras pesquisas, né? Então, vamos voltar lá para o nosso livro. Nesse exemplo de site de divulgação científica, vimos dados como estudo feito por um pesquisador da Universidade College Dublin, imagem contendo legenda e indicando que se trata de uma representação de células vistas em um microscópio e uma tabela com dados sobre a progressão dessas células. Aí na página 51 a gente pode observar uma atividade com a lupa na mão, onde a gente vai analisar um pouco dessas informações aí passadas por esse texto. Qual é a finalidade dessa pesquisa para as pessoas? Então, qual é a finalidade da gente buscar um site de divulgação científica e realizar essa leitura? Essa atividade nós vamos analisar juntos, então já pega aí o seu lápis e vamos aí começar a responder essa questão. A finalidade desse texto, desse tipo de texto, é informá-los sobre algum assunto relevante com base em dados confiáveis. Então, a gente usa esse tipo de texto para informar as pessoas sobre um determinado assunto com base em informações de pessoas que entendem sobre o assunto, por isso são informações confiáveis. Na segunda questão, por que esse assunto é relevante? Por que esse assunto sobre esse tipo de fungo, sobre essa levedura, ele é importante? Porque ele envolve um problema da sociedade que possui interesse em conhecer e se precaver das doenças. Como a gente pode observar lá no início do texto, ele fala que essa levedura é utilizada na indústria de alimentos, então ela é utilizada em alimentos que nós consumimos, que nós podemos ir no supermercado comprar um alimento com essa levedura presente e ela pode nos causar doenças, então por isso que é importante que a gente saiba aí um pouco mais sobre ela. Terceira questão, quais os dados que foram apresentados para comprovar essas informações? Então, para comprovar essas informações, deixa eu só ajeitar esse Fzinho aqui, tem que ser um F maiúsculo. Começo de frase, né, gente? Precisa ser um F maiúsculo. Pronto. Foram apresentados dados relativos a um estudo, uma imagem das células com uma legenda explicativa embaixo e uma tabela representando a família genética da doença com a legenda explicativa também. Então, são mostrados tantos os dados como também são mostrados aí vários exemplos para reforçar a ideia de que esse estudo é sério e de que essas informações são verídicas. Você acredita, aí na quarta questão, que as informações repassadas aqui são verdadeiras? Bom, gente, ela é pessoal, você vai dizer se você acredita nessas informações ou não e vai dizer o porquê. Mas a gente pode dizer que sim, que elas são verdadeiras porque elas são baseadas em fontes confiáveis. Então, esses sites, né, de divulgação científica, onde apresenta aí doutores, pesquisadores, cientistas, pessoas especializadas que estudam em uma área específica, a gente pode dizer que esses estudos são sim confiáveis, porque essas pessoas entendem do que estão falando e pesquisam muito antes de anunciar seus resultados de pesquisas em sites de divulgação científica. Aí na página seguinte, a página 52, nós temos a primeira proposta de atividade para que vocês realizem aí depois do nosso vídeo. Você conheceu nesse capítulo alguns sites de divulgação científica. Agora você já sabe que pesquisas devem ser realizadas em sites confiáveis e que elas sempre vão apresentar um resultado, seja ele positivo ou não. Com base no conteúdo estudado no capítulo sobre sites de divulgação científica, junte-se a um colega de turma e realize uma pesquisa sobre um tema que vocês gostem. A gente não pode se juntar em turma,
mas vocês irão realizar em casa com a ajuda do papai, da mamãe, do irmão mais velho, do primo, quem tiver na sua casa que possa ajudar você a realizar essa pesquisa, você vai fazer. E aí vocês deverão pesquisar em pelo menos 3 sites sobre o mesmo assunto. Vocês podem escolher o assunto que vocês quiserem e pesquisar em 3 sites diferentes sobre esse assunto. Anotar aquilo que vocês consideram importante. Selecionar as fontes, então vocês vão pesquisar no site. Nesse site que foi apresentado aí pra gente, né? Foi no site de divulgação científica aí bem atualizado, né? O nome desse site aí que a gente observou essa pesquisa foi o Super Atualizado. Vocês podem até realizar a pesquisa nesse mesmo site. E anotar aí os sites, os outros sites que vocês consultarem. Selecionar algumas fotografias que tenham a ver com o assunto que vocês irão pesquisar. Tia, mas eu não tenho impressora. Então vocês podem procurar em livros, jornais velhos, alguma imagem que possa ser aí relacionado com o assunto que você pesquisou. Selecionar tabelas, gráficos e outras fontes de dados para compor a pesquisa. Aí na página 53, vocês irão ver Vamos Produzir. Vocês já conheceram o site de divulgação científica. Depois de realizar essa pesquisa, vocês irão realizar essa atividade. Já aprenderam como selecionar fontes confiáveis e como realizar uma pesquisa. Agora vocês deverão registrar os resultados de suas pesquisas sobre o tema escolhido na seção Mão na Massa. Então, vocês irão registrar aí nesse espaço, que tem na página 53, os resultados das pesquisas, as fontes que vocês utilizaram e em anexo, né, colocar também as imagens de fotografias, de tabelas, de gráficos. E depois que vocês realizarem essa atividade, vocês irão enviar a foto tanto da página como das imagens em anexo que vocês conseguirem aí, através de pesquisa, conseguir registrar essas imagens, tá certo? Então essa é uma das atividades que vai ficar proposta para vocês realizarem aqui depois do nosso vídeo. É isso aí, gente. Vamos finalizando a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Mais uma vez, lembrando a vocês sobre o nosso livro didático, O Príncipe e o Pobre. Se você ainda não leu o livro, você precisa ler. Além de ser uma história linda, vocês treinarem a leitura de vocês, exercitarem a compreensão do texto, vocês também irão precisar deste livro para a realização da avaliação global de texto. Então não deixem de ler o livro. Se você ainda não está com o seu livro, venha na escola para adquirir o seu livro, tá certo? E vou deixando também aqui no final do nosso vídeo a agenda para que vocês realizem as atividades. Então, além da atividade, pegue um tempinho aí livre que você tiver, um tempinho tranquilo, né? Faça a leitura, se deleite aí com essa história, aprecie, crie, né? Vá criando aí você esse desejo, essa vontade de ler, de aprender mais, de conhecer mais. Essa história é muito interessante. Eu tenho certeza que quem começou a ler, com certeza já está aí no final do livro, porque o livro é muito interessante, faz com que a gente queira saber aí o que vai acontecer, né? Ela faz com que a gente fique curioso. Lembra do que a gente estudou em filosofia sobre a curiosidade? Então, ela deixa a gente curioso para saber o que vai acontecer. Então, faça a leitura do livro de vocês e realizem a atividade que eu vou deixar aqui na agenda no final do nosso vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau!